Então, vamos lá. Nós estamos gravando. E depois as pessoas forem entrando, a gente vai aceitando. E depois eu mando o link da gravação, inclusive, já mandei o material, tá? Bora lá. O assunto de hoje, o que é que nós temos? Trigonometria. Voltei ao início de tudo, para a gente poder falar mais uma vez de trigonometria. Por quê? Porque nós vamos se desligar, né? Estamos começando a estudar geometria espacial, mas aí eu ainda queria retornar à questão da trigonometria, porque é uma coisa frequente, né? Nos principais vestibulares sempre cai. E o que é que cai, Alexandre? Normalmente isso. Razões trigonométricas e funções trigonométricas. Razões inversas, já um pouquinho menos, né? Uma frequência menor. Mas também é importante para nós. Então, a primeira questão diz assim: mostre que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Ora, o que é mostrar? Quando eu peço para provar, quando eu peço para demonstrar, o que é isso? É eu mostrar algebricamente, no caso é melhor, que essa igualdade ela é verdadeira. Então, por exemplo, eu quero mostrar que isso aqui, vamos supor, logaritmo de 100 mais 20 é igual a 30. Não, é igual a 30 nada. É igual a 22. Como é que eu posso mostrar que essa igualdade é verdadeira? Tem três maneiras. Eu desenvolvo o primeiro membro para chegar nesse resultado. Ou desenvolvo o segundo membro para chegar nesse resultado. Ou eu desenvolvo os dois membros ao mesmo tempo. Tá? O que é que normalmente é mais simples? Desenvolver os dois ao mesmo tempo. Normalmente, te dá mais possibilidade de você desenvolver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso desenvolver os dois ao mesmo tempo? Claro, é uma saída. Eu posso desenvolver só um? Também posso. Também não tem problema, tá? Vamos pegar só o primeiro membro, que teoricamente seria o mais difícil, né? Eu pego um membro e quero mostrar que o que está no primeiro membro... Peraí. O que está no primeiro membro, eu vou chegar nesse segundo membro, tá? Como é que a gente faz? Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza. Ó, então, você tem o seguinte. 1. Tangente ao quadrado de x mais 1. Isso é a mesma coisa que 1 mais tangente ao quadrado de x. Por que que eu gosto de colocar um número para frente? Porque tem aluno que vai pensar, pode pensar que esse mais 1 está junto do ângulo x. E não é. Para ele estar junto, ele era para estar assim, x mais 1. Mas aí, no caso, nós não vamos colocar. Então, coloquei para frente para deixar qualquer dúvida eliminada. Então, isso aqui vai ser 1 mais. O que é tangente? Eu posso dizer que é seno sobre cosseno. Então, tangente ao quadrado vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. E aí eu posso calcular o MMC. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que sobre 1. Então, cosseno ao quadrado dividido por 1 dá cosseno ao quadrado vezes 1 cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1 vezes seno ao quadrado é seno ao quadrado. Ora, mas aí
Deixa eu colocar aqui um detalhe. Isso aqui nós temos a relação fundamental. A relação fundamental da trigonometria diz que o seno ao quadrado de um ângulo, somado com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, isso é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Aqui, ó, eu posso substituir isso aqui, ó. Eu posso trocar por 1, tá? Então, na hora que eu troco por 1, vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado. Outra coisa que eu posso também lembrá-los. 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno, que é a secante. Então, se 1 sobre cosseno é secante, então 1 sobre cosseno ao quadrado vai ser secante ao quadrado. Ora, aí você percebe. Eu desenvolvi o primeiro membro, ó. Eu peguei o primeiro membro e eu desenvolvi o primeiro membro usando as relações. E eu cheguei exatamente ao resultado do segundo membro. Está bem aqui, ó. Então, nesse caso, eu consigo dizer que eu provei, porque eu peguei o primeiro membro, desenvolvi e fui para o segundo membro, tá? Então, é uma questão atual hoje de vestibular? Não, não é, porque é questão aberta, você tem aí uma questão seria uma segunda fase subjetiva, mas para eu poder resolver essa questão, eu tive que fazer uma revisãozinha. E o intuito da aula é exatamente isso, pegar os tópicos iniciais de trigonometria. Tranquilo? Bom, sigamos em frente. A segunda questão, ele pede o valor numérico da expressão seno de 2π, secante de 4π sobre 3 e cossecante de 5π sobre 6. Primeiramente, eu não vou calcular secante e nem vou calcular cossecante. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular vamos chamar, as originais. Então, se eu sei que, deixa eu colocar aqui uma coisa, lembrando, eu sei que quando eu estou falando de secante de um ângulo, isso aqui é 1 sobre o cosseno do ângulo. Então, se eu quero a secante de 4π sobre 3, eu não vou calcular a secante de 4π sobre 3. Eu vou calcular o cosseno de 4π sobre 3. Aí, nós vamos para cá. Cossecante. O que é a cossecante? É o inverso do seno. Lembrando que para a gente não nos confundirmos, cossecante e cotangente. Aqui eu boto a letra um pouco mais rápido. Cotangente. É o inverso de alguma coisa, é o inverso de alguma coisa, é o inverso de alguma coisa. Como é que eu vou saber? Terceira letra. 1, 2, 3. É um C. C de cosseno. Terceira letra. 1, 2, 3. É um S. De quê? De seno. Terceira letra. 1, 2, 3. De tangente. T. Tá? Então, a gente não esquece mais. Beleza. Então, vamos trabalhar. Primeiro, Alexandrino, eu também tenho alguns problemas. Eu não sei trabalhar com radianos.
Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar para graus. Ah, é perca de tempo? Não. Perca de tempo é errar uma questão porque não saber trabalhar com radianos. Então, se eu tenho 2 π rad, eu substituo o π por 180 e nós vamos ter 360 graus. Então, eu quero o seno de 360 graus. 360 graus está no mesmo lugar do zero. Que a gente pega sempre o menor, né? O seno de zero. Seno de zero. Zero está aqui, ó. 0 grau. A gente tem que o seno de zero, o cosseno de zero e a tangente de zero. O seno de zero é 0, o cosseno de zero é 1 e a tangente de zero é 0. Como o zero está no mesmo lugar de 360, a gente fala que os dois ângulos estão no mesmo lugar, então eles têm os mesmos senos, os mesmos cossenos e as mesmas tangentes. Vou colocar bem aqui, ó. Se eu digo que alfa congruente a beta, qual é a conclusão que eu tiro? Que o seno de alfa é exatamente igual ao seno de beta. Aí eu não vou olhar se é positivo, negativo, não. O seno de um é igual ao seno do outro. O cosseno de um vai ser igual ao cosseno do outro. E a tangente de um vai ser igual à tangente do outro. Tá? Então, a gente tem essa relação. Então, o seno de zero também vai ser igual a zero. Pronto. Passou, foi tudo aqui. Peraí. Pronto. Então, eu tenho aí a relação, e aí o que é que eu faço? Vou agora para a segunda. 2. 2. Eu quero transformar 4π sobre 3. Então, 4π sobre 3, isso aqui vai ficar 4 vezes 180 dividido por 3, que vai ser 4 vezes 60, que dá 240. Bom, aqui merece uma observação, né? Aí um pouquinho melhor, porque tem 240. Então, deixa eu pegar aqui um círculozinho. Quando a gente tem o círculo trigonométrico e a gente precisa fazer a redução ao primeiro quadrante, se esse ângulo tiver no segundo quadrante, a gente faz uma pergunta: quanto falta para 180? O resultado dessa pergunta vai ser o ângulo que vai se relacionar no primeiro quadrante. Então, por exemplo, 240, ele está no terceiro quadrante. Então, para todo e qualquer ângulo que está no segundo quadrante, desculpa, no terceiro quadrante, a pergunta é: quanto passa de 180? Ora, quando eu olho para 240 e pergunto quanto passa de 180, eu tenho como resposta o ângulo de 60 graus. Alexandrino, eu posso dizer que 240 e 60 são congruentes? Não, não posso. Mas a relação do seno, do cosseno, da tangente de 240, eu faço com o de 60, tá? O que a gente também tem que lembrar? A gente também tem que lembrar da questão do setaco, né? A tabelinha do setaco. A tabelinha do setaco me dá
os quadrantes que são positivos. Então, você tem 12, 13 e 14. Isso são os quadrantes o quê? Isso são os quadrantes positivos. Então, se são os quadrantes positivos, o que é que eu faço? No terceiro quadrante, eu estou trabalhando com a secante. Secante é o inverso do cosseno. Então, onde é que o cosseno é positivo? No primeiro e no quarto. Então, tudo isso está atrelado ao início do conteúdo, tá? Então, vamos lá, 240. Eu quero a secante, mas eu não vou atrás da secante, eu vou atrás do cosseno. Então, o cosseno de 240. O cosseno de 240 eu vou relacionar com o cosseno de 60. Só que o 60 graus está no primeiro quadrante, cosseno positivo. O 240 está no terceiro quadrante. Aqui, ó, para quem não lembra, tá? Primeiro, segundo e aqui o terceiro. O cosseno no terceiro quadrante é negativo, então eu não posso dizer que são iguais. Eu tenho que acrescentar um sinal negativo. Então, isso aqui vai ser, o cosseno de 60 é meio, com um sinal negativo. Então, pensa comigo. Se o cosseno de 240 é menos 1 sobre 2, e a secante é o inverso, então, a secante de 4π sobre 3, que é 240, vale o inverso. Não muda o sinal. O inverso é 2. Então, o inverso de menos o meio é menos 2. E agora, por último, eu tenho a 3. Eu tenho a cossecante de 5π sobre 6. Cossecante é o inverso do seno. Então, eu vou calcular o seno. Só que aí tem 5π sobre 6. Então, vamos logo fazer essa mudança. 5π sobre 6. 5π sobre 6 rad. Isso aqui vai ser 5 vezes 180 dividido por 6. Então, ali simplificando, dá 30. 30 vezes 5 dá 150. Ou seja, eu transformei 5π sobre 6 em 150 graus. Se eu quero a cossecante de 150, eu não vou atrás da cossecante. Eu vou atrás do seno. Então, seno de 150. 150 graus está em qual quadrante? No segundo. Qual é a pergunta que eu faço? Quanto falta para 180? Falta quanto? Falta 30. Então, aqui eu tenho, ó, 150 graus e eu vou relacionar com o ângulo que está aqui, que é o de 30. Beleza. O seno de 30 graus é positivo, primeiro quadrante. O seno de 150 graus é positivo, porque está no segundo quadrante. Pelo setaco, o seno ele é positivo no primeiro e segundo. Então, é uma questão de igualdade. Então, isso aqui vai ser igual ao seno de quem? De 30. E quem é o seno de 30? É 1 sobre 2. Depois eu tenho só que ver a questão aí das contas, ver se eu não estou errando. Então, a cos secante de 5π sobre 6 vai ser o inverso de 1 meio, que é 2. Pronto. Agora é só substituir. Vamos lá. 4. Seno de 2π. Seno de 2π é o seno de 360. 0. Menos. Secante de 5... Não, secante de 4π sobre 3 é menos 2. Menos 2. Menos. E a cossecante de 5π sobre 6 é 2. Quando eu resolvo, a gente vai ter, ó,
0 mais 2 menos 2. Isso é igual a 0. Beleza. Tranquilo. Bom, hoje nós estamos lá no YouTube também, né? Vamos lá. Mas depois eu posto a gravação, tá? O ao vivo não fica, não. Eu tenho que ver como é que eu faço depois. Terceira questão diz o seguinte: seja x um arco do primeiro quadrante e cosseno de x 0,8. Marque a opção correta. Ó, é uma questão completa. Porque, ó, ele está te dando uma razão trigonométrica e ele está te pedindo seno, secante, tangente. Pronto, ele está pedindo as outras razões. Então, eu tenho que resolver todas as razões para que eu possa julgar aí qual é o item que é verdadeiro. Então, vamos lá. Primeiro, olha só, o cara está no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo, tangente positiva. Os sinais das razões inversas são os mesmos sinais das razões originais. Então, se o seno é positivo, cossecante positiva. Se o cosseno é positivo, secante positiva. Se a tangente é positiva, cotangente positiva. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, o cara está dizendo que o cosseno de um ângulo é 0,8. Bom, se o cosseno é 0,8, então eu posso dizer que o cosseno é 8 sobre 10. Quando eu tenho 8 sobre 10, eu tenho algo particular. A gente sabe que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu faço, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por que eu fiz isso, Alexandre? Para não usar a relação fundamental. Qual é? Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1. Aí eu pegaria. Se ele está dando o cosseno, ficaria 8 sobre 10 ao quadrado. Eu encontraria o valor do seno. Aí já marcava seno, quais seriam as opções que eu... Opa, essa última não, é cosseno. Certo? Aí, Alexandre, como é que eu sei a tangente, se a relação fundamental não tem tangente? A tangente é o seno sobre o cosseno. O seno você encontraria, o cosseno a questão te deu, tá? Eu não gosto de trabalhar com a relação fundamental. Eu vou e trabalho como? Eu trabalho com o triângulo. Como é que a gente faz? Vamos lá. Eu coloco o triângulo e esse triângulo é um triângulo retângulo. Aí você tem assim, ó, o triângulo retângulo, 90. Eu coloco o ângulo X onde eu quiser, pode ser aqui, ou pode ser aqui. Também não tem problema, tá? Eu coloco sempre no mesmo lugar, para eu não esquecer. Então, está aqui. Muito bem. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando eu aplico o teorema de Pitágoras, eu vou chegar à conclusão que isso aqui é 6. Tá? Isso aqui vai ser... Peraí, só um negocinho aqui. Trazer para cá, né, mesmo? Negócio desse, então, não sei para que tão apertado. Pronto. Pronto. Aí, ó, aqui é por Pitágoras. Pronto. O que é que eu vou encontrar? Vamos encontrar as razões originais. Então, vamos lá. Quem é o seno de x? Cateto oposto sobre sobre a hipotenusa. Se o seno é 6 sobre 10, a cossecante
é 10 sobre 6. Beleza. Aí, ó, cosseno, ele te deu. É 8 sobre 10. Logo, a secante é 10 sobre 8. E, por fim, a tangente. A tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a cotangente vai ser 8 sobre 6. Mas aí o que é que a gente precisa tomar cuidado? Que essas respostas estão em decimais. Então, a gente tem que pegar as respostas em decimais. Então, vamos trazer para cá para a gente poder analisar melhor. Pronto, tudo aqui. Vamos lá. O seno é 0,6. O seno é 0,6. O cosseno é 0,8, a própria questão deu. E a tangente, 6 sobre 8. É a mesma coisa que 3 sobre 4. Se eu não quero dividir 3 por 4, eu posso multiplicar por 25. Em cima e embaixo. Fica 75 sobre 100. E você tem 0,75. Tá? Então, essa parte aqui, você tem 0,75. Muito bem. Então, ó, o seno é 0,6 e a tangente 0,75. Isso me dá a resposta item B de bola. Terceira questão. Vamos para a quarta. Sabendo que x é do terceiro quadrante, aí já tem um pouquinho diferente. Porque, ó, se ele está dizendo, peraí, se ele está dizendo que o arco, o ângulo, o x, ele é do terceiro quadrante, você não pode esquecer. Você tem, ó, seno é negativo. O cosseno é negativo. E a tangente é positivo. Os sinais das razões inversas são os mesmos das originais. Então, vai ser o inverso do seno é cossecante, então a cossecante vai ser negativa, a secante vai ser negativa e a cotangente vai ser positiva. Mas, Alexandrina, ele deu que a tangente é 1. O ângulo que a tangente é 1, a gente sabe que é 45. A gente pode levar isso em consideração? Não vamos levar, não, porque aí a gente particulariza. O que é que a gente faz? Se o cara disse que a tangente do ângulo é 1, eu posso dizer, na tranquilidade, que a tangente do ângulo é 1 sobre 1. Aí o que é que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz na outra questão. Eu vou pegar e vou colocar o ângulo X aqui. Faz de conta que eu não sei que é 45. Até porque é normal eu não saber qual é o valor do ângulo. Então, o que é que a gente tem na tangente? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, você vai ter cateto oposto, cateto adjacente. Quando eu aplico o teorema de Pitágoras, você vai ter a raiz de 2. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar as razões. Ele quer todas. Então, pronto, vamos lá. 2.
Quem é o seno de x? O seno de x é 1 sobre raiz de 2. Posso racionalizar, mas eu não vou. Quem é o inverso? Cossecante. O inverso é raiz de 2 sobre 2. Qual é o quadrante? Terceiro. Se eu estou no terceiro quadrante, já olhei ali e já vi. O seno é o quê? Negativo. Então, a gente coloca menos. Se o seno é negativo, a cossecante é negativa. Beleza. E agora, cosseno de x. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o inverso do cosseno? É a secante. A secante é o inverso. Espera aí. O inverso aqui é só raiz de 2. Então, raiz de 2. O que eu fiz foi racionalizar ali na mente, acostumar. Bom, e aqui, cosseno, negativo. Logo, a secante é negativo. Beleza. E está faltando quem? A tangente, que foi o que a questão deu. Tangente é 1. Então, a cotangente é o inverso. A cotangente também é 1. Você vai ter o quê? Positivo. Então, nós temos aí a questão resolvida. Ele não disse qual, né? Ele disse todas. Então, as outras todas. Quinta questão. Na figura, PQ representa o eixo dos pedais de uma bicicleta. A altura do ponto Q ao chão, em centímetros, é dado pela função, tá aí a função, em que T é o tempo em segundos, contado a partir do momento em que Q está no ponto mais distante do chão. Ele quer saber o comprimento do segmento PQ. Ora, aqui a gente vai ver o seguinte. Como isso é uma circunferência, esse segmento aqui é PQ. Mas esse segmento aqui também é PQ. Esse segmento aqui também é PQ. Logo, eu posso também dizer que esse segmento aqui também é PQ. Porque como é circunferência e tem diâmetro, então você tem a mesma medida, certo? Só que aqui você tem a altura máxima e aqui você vai ter a altura mínima. Essa é a diferença, tá? Como ele te deu a função, que eu já não sei mais a função, 20 mais 10. Ó, h de x, não, h de t, é 20 mais 10 vezes cosseno de π vezes t. É uma função trigonométrica, mas é uma função trigonométrica o quê? É uma função trigonométrica cosseno. Tanto a função cosseno como a função seno, ela tem a mesma variação de máximo e mínimo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos lembrar de uma coisa. Ó, o cosseno de um ângulo, não importa quem é esse ângulo. Ele tem valor mínimo menos 1 e valor máximo 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara todinho e vou fazê-lo igual a 1 e depois menos 1. Porque aí eu encontro qual é a altura máxima e qual é a altura mínima, tá? Então, quando eu fiz isso, vai ficar assim, ó. Quando o cosseno daquele ângulo for igual a 1, a minha altura vai ficar 20 mais 10 vezes 1. Que você vai ter 20 mais 10, que vai ser a altura 30. Alexandrina, é a máxima?
Não sei. É a mínima? Não sei. Mas você não usou o 1, e o 1 não é maior do que o menos 1? É, mas às vezes, dependendo dos sinais, quando a gente coloca o valor mínimo para o cosseno ou para o seno, que é menos 1, no desenrolar da conta, aí vira o valor máximo. Então, não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Agora, peraí. Quando eu fizer, vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer agora o cosseno de π vezes t vai ser igual a menos 1. Quando eu fizer isso, nós vamos ter que a altura vai ser 20 mais 10 vezes 1. Desculpa, menos 1. Que vai ser 20 menos 10. Logo, a altura vai ser 10. Depois que eu encontrei os dois extremos, agora eu posso dizer, na tranquilidade, aqui é a altura máxima e aqui vai ser a altura mínima. Mas ele não perguntou isso, ele perguntou o tamanho do segmento PQ. Beleza. Raciocina aqui comigo. Num determinado momento, 2. Num determinado momento, eu tenho essa medida. Aqui você tem o pedal na altura máxima e a altura mínima. Agora eu tenho só que deixar bem claro um negocinho aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Aqui vai ser a altura máxima. Aqui você vai ter a altura mínima. Mas ele não quer nem a altura máxima e nem a altura mínima. Ele quer a medida de PQ. Então vamos dizer o seguinte. Aqui o P vai ser o máximo e a altura máxima é 30. O Q vai ser a altura mínima, que é 10. Então, a distância de P até Q vai ser 30 menos 10. Logo, PQ é igual a 20. Vou dizer que isso aqui é o P. E aqui é o Q. Tá? Então, nós temos aí 20. Resposta certa, item D de dado. E essa, a última questão, não, é a penúltima. Tá. Penúltima questão fala de um gráfico onde eu tenho que interpretar que ele tem as funções. Alexandre, não olhando, eu sei? Não. Eu não sei olhando, eu não sei qual é a questão aí da função, tá? Aí o que é que eu faço? Aí eu vou atrás de algumas coisas que a gente pode deduzir. Por exemplo, na hora que eu olho a crista e eu olho o vale, eu tenho a altura média. Como é que eu encontro a altura média? Eu faço a média aritmética do máximo ao mínimo. Então, ó, questão também que perturba muito aluno. Certo? Então, vamos lá. Aqui é o máximo. Aqui é o máximo. Aqui é o mínimo. E aqui é a média. A gente sabe... Ô, tio, Oi. o senhor tá lembrado que hoje tinha a Unifor, né?
Sim, sim. Ah, tá. É porque eu vi que a sala, né, tá muito cheia, como pode se perceber. Aí eu tava, gente, por que que ninguém veio? Aí eu lembrei que é porque tinha Unifor. Mas aí fica o pessoal aqui me avisaram aqui, mas como já estava no compromisso, eu tenho que manter o compromisso, né? Até porque tem o pessoal do interior que está assistindo. E aí como eu me comprometi com eles, eles têm que ver lá pelo YouTube, entendeu? Entendi. Aí aqui nós vamos ter o seguinte, ó, aqui vai ser a amplitude. A amplitude aqui vai ser de -2 a 1, dá 3. E aqui vai ser de -2 a -5, que é 3. Não pode dar diferente. Não pode. Aí veja, outra coisa. A amplitude, ela está relacionada com o número que multiplica a razão. Então, se a amplitude é 3, quem vai multiplicar o seno ou o cosseno é 3. Então, eu já vou desmontando. Eu vou desmontando quem? Já não pode ser o item A, nem o item C, não pode, nem o A e nem o C. Aí eu vou agora para onde? Eu vou olhar para a altura média. A altura média é o -2. E se você prestar atenção, vai ser o valor, nesse caso, que o gráfico vai cortar o eixo Y. Todo e qualquer valor que corta o eixo Y, o x vale quanto? O x vale 0. Então, esse ponto, ele é o ponto 0 e -2. O que é que significa dizer? Significa dizer que se eu colocar o 0 no x, a resposta tem que dar -2. Então, quando eu coloco, não pode ser o A e nem pode ser o C, por causa da amplitude. Então, quando eu falo aqui no item B, 3, seno de 0, -2. Seno de 0 é 0. 3 vezes 0 é 0, -2 é -2. Então, se bateu, já é a resposta do item B. Alexandrino, eu poderia também dizer que, como é a altura média, eu poderia dizer que é o valor do A. F de x, A mais B, vezes o seno de Cx mais D. Esse B tem a ver com a amplitude, não é igual, mas tem a ver, amplitude. O sinal pode ser diferente. E esse A, ele tem a ver exatamente com a altura média, o valor lá que vai cortar, tá? O valor que corta o eixo Y. Então, resposta certa, item B de bola. Agora eu vou colocar só a contazinha mais detalhada aqui. Então, eu faço o seguinte. Quando eu pego o par ordenado 0 e -2, eu vou ter x igual a 0 e o y igual a -2. Quando eu pego a função no item B, que é y igual, eu vou colocar o -2 para frente, para não confundir com o ângulo que é x. Quando você substitui, vai ficar o y igual a -2 mais 3 vezes o seno de 0. O seno de 0 é 0. Vezes 3, isso aqui é 0. 0 menos 2, realmente, o y é igual a -2. Então, realmente, você vai ter exatamente o par ordenado. 0 menos 2, que é o item B de bola. Ó, uma figura maior aqui, ó. E vamos, deixa eu ver se tem uma figura. Tem. Vamos logo para a última, tá? Só ver aqui uma coisa no meu WhatsApp, ver se tem alguma coisa aqui. Beleza, tá tudo tranquilo. Seja f a função real, quando ele fala ff, é a função real. Esse RR aí é o conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. Uma função trigonométrica seno, né? No gráfico estão marcados os pontos P, Q e R. O ponto P
Está aqui o animalzinho, ó. O ponto P, localizado na interseção do eixo do gráfico, o f de x, eixo das ordenadas. Opa, isso é importante. Ó, o f de x com o eixo das ordenadas. O que é que isso quer dizer, Alexandre? Muita coisa. Porque quando o ponto está em cima do eixo das ordenadas, que no caso é o eixo y, o que é que acontece? Eu tenho que o x vale zero. Então, já sei. Para eu poder determinar o P, eu vou fazer o x igual a zero, assim como eu fiz na outra questão. E o ponto Q é a menor. Não, o Q é o ponto do gráfico de menor abscissa positiva para o qual f de x é máximo. Ou seja, aqui é a crista da onda. A reta R, que é o gráfico como se fosse o gráfico de uma função do primeiro grau, intercepta os pontos Q e R, como se vê na imagem. Item A, determine as coordenadas do ponto P. Então, vamos calcular. Aqui a função. O ponto P, eu vou dizer que ele tem coordenada, ele é 0, porque está em cima do Y. E eu vou chamar de YP. Então, eu vou pegar o x igual a 0 e vou substituir na função para eu poder encontrar o y. Então, pronto. Vamos lá. F de x vai ser igual a 2 vezes o seno de 3x menos π sobre 3. Eu vou fazer o x igual a 0. Então, fica 2 multiplicado pelo seno de 3 vezes 0. Vou transformar isso aqui para graus, para ficar um pouquinho menor, né? Um pouquinho melhor. Porque aí, quando a gente vai trabalhar com radianos, a gente se confunde. Por isso que naquela outra questão, eu também troquei, tá? Então, é importante que o material ele foi pensado para eu ficar revisando coisas, né, que a gente já não vai mais falar tanto. A gente já vai estar passando para a geometria espacial. Mas nessa aula eu estou repetindo várias coisas usando questões diferentes, tá? Então, isso aqui vai ser seno 3 vezes 0 é 0, menos 60, menos 60. Bom, o que é que a gente precisa lembrar? Deixa eu colocar aqui uma coisa. Vem aqui, ó. Peraí, deixa eu só... que ficou apertado aqui. Por enquanto. Deixa eu colocar bem aqui. Lembrando aqui, ó. Quando a gente estuda os sinais das funções, a gente fala assim, ó. O seno de um ângulo negativo, bota o sinal para fora e calcula o seno do ângulo positivo. O cosseno de um ângulo negativo é só esquecer o sinal. É a mesma do ângulo positivo. E se eu quero a tangente do ângulo negativo, coloco o sinal para fora e calculo a tangente do ângulo positivo. Então, se isso aqui é verdade, tem que apagar aqui, peraí, ficou grande. Então, aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. Vou fazer o x igual a 0. X igual a 0. Aí eu vou ter que o f de 0, que é a imagem, né? Vai ser 2 vezes o seno de 3 vezes 0 menos 60. Então, o f de 0 vai ser 2 vezes o seno de menos 60. Seno de um ângulo negativo, joga o sinal para fora
e calcula o seno do ângulo positivo. Então, isso aqui vai ser menos 2, e o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Vai embora. Então, eu posso dizer que o f de 0 vale menos raiz de 3. Só que o f de 0 é a imagem do zero, que eu chamei de y do p. Então, quais são as coordenadas do ponto P? 0 e menos raiz de 3. E o item B, deixa eu ver aqui, o que é que ele pede no item B? Ele pede o coeficiente angular, determine o coeficiente angular da reta R, certo? Bom, a reta R, o coeficiente angular, vou usar a letra na função, é delta y sobre delta x. É o coeficiente angular. Então, eu preciso saber quem são os dois pontos, tá? Vamos calcular o ponto P e o ponto R. O mais fácil, o R. Por quê? Porque o R, ele está em cima de que eixo? O R está em cima do eixo X. Então, obrigatoriamente, o Y dele vale quanto? O Y dele vale 0. Sempre, sempre, tá? Então, vamos lá. Alexandre, eu posso substituir, então, o Y por 0. Você vai substituir o Y por 0, certo? O R, né? O Q ele é máximo. Para eu poder calcular o Q, ele vai ser máximo, tá? Para ele ser máximo, esse Q, deixa eu colocar bem aqui, ele é máximo. Pronto, então vamos lá. Calculando o ponto R. Opa. Calculando o ponto R. Vai ser XR e 0. Pronto, vamos substituir. Vai ficar 0 é igual a 2 vezes o seno de, vou colocar só x, mas na verdade é xr, né? 3x, pi sobre 3, 60. Passo 2 dividindo, fica 0. É igual ao seno de 3x menos 60. Ora, o seno, ele está sendo 0. Onde é que o seno vale 0? O seno, ele vale 0 quando você tem 0, se você não lembra, 0 e 180. Então, eu vou pegar o menor. Não vou nem fazer a análise das voltas, tá? Então, para que o seno seja 0, o primeiro valor que eu vou pegar, porque no caso aqui, eu teria que levar em consideração o total de voltas, mas não vou fazer isso, tá? Para não ficar uma questão muito longa. Então, onde é que o seno é 0? No 0. Então, o ângulo, esse é o ângulo. O ângulo, ele vai ser quanto? Ele vai ser 0. Deixa eu ver se tem que fazer mesmo. Tem que fazer. O ângulo vai ser 0 mais K vezes 180. Por que, Alexandre? Porque do 0 para o 180 é 180. Do 180 para o 360 é 180. Então, eu não preciso ficar dando voltas completas, são só meias voltas, né? Certo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A resposta é aberta, então eu posso deixar tudo em graus. Não tem problema, não. Pronto, então vamos lá. Passa para lá. Vai ficar 3x é igual a 20.
mais K vezes 180. Divida tudo por 3, fica 20 terços, mas eu não vou nem deixar assim, vou nem dividir. Por quê? Porque eu vou colocar K igual a zero. Se o K vai ser igual a zero, vai dar 20 terços. Não, tem alguma coisa que eu estou errando aqui. 3x. Por que é 20, hein? Não. Tá aqui, ó. Por que eu estou achando estranho valores estranhos? É 3x menos 60. Tipo, eu Agora, juro que eu tava tentando entender muito de onde saiu. mas é porque aqui eu olhei por 20, eu não sei nem de onde foi que veio esse 20. Tanto que eu 20, fiquei calada que eu tava esperando, tipo, sei lá, sabe, a conta fechar pra ver se fazia sentido. quando divide tudo Nossa. por... Agora sim, ó. É 20 mais K, agora sim, vezes 60. Aí, agora tudo bem. Quando o K for zero, eu vou encontrar, porque é o primeiro valor, né? Quando o K for zero, eu vou encontrar 20 graus. Aí tudo bem. Quando o K for zero, vou colocar aqui. Eu vou ter que o X, quando o K for zero, eu estou de novo vendo as contas se eu errei. Quando o K for zero, o X é 20. E quando o K for 1, que é o valor aqui, que ele já está 20 graus aqui, já muda. Quando o K for 1, você vai ter X igual a 80. Pelo movimento do gráfico, esse aqui seria o 20 e esse aqui é o 80, tá? Que é o segundo valor que vai bater no eixo X. Então, o valor do X é 80. Se o valor do X é 80, como ele está em radianos, 80 π sobre 9 é 20, 4 π sobre 9. Isso aqui é 4 π sobre 9. Pronto. O ponto R, ele vai ser 4 π sobre 9, 4 π sobre 9, 4 π sobre 9 e 0. Já o ponto Q, deixa eu ver se eu tenho outra tela. Então não, mas aí eu duplico, porque ficou muito detalhe. Deixa eu só duplicar aqui, a gente termina. Vamos para o ponto Q. O ponto Q a gente sabe que é o máximo, né? Então, o ponto Q, ele é máximo. Se o ponto Q é máximo, para essa conjuntura, quando é que o valor é máximo? Como é uma função seno, tem que ser seno de 3x. Vou colocar 60 de novo, depois a gente volta. Tem que ser igual a 1. Porque se eu colocar menos 1, aí é o valor mínimo. Ele quer o máximo, né? Então, esse ângulo que tem seno igual a 1, qual é o ângulo que tem seno igual a 1? Você vai ter 90. Então, aí eu faço ó, o ângulo, que é esse cara, então vai ser 3x menos 60, vai ser igual a 90 mais K vezes 360. Alexandre, por que no outro item foi 180 e agora é 360? Porque onde é que o seno é 1? Aqui. Aqui ele não é 1, ele é menos 1. Então a variação de um para o outro não pode ser 180. Por quê? Porque aqui 270 tem seno menos 1. E eu quero é o seno igual a 1. Então só tem em cima do 90. Para eu sair de um e chegar no outro congruente, eu tenho que andar 360. Então vai ficar 3x igual a 120
mais K vezes 360. Quando eu divido tudo por 3, fica 40, 40. 40 mais K vezes 120. Eu só ver as contas de novo aqui. Certo. Se o K, aí a primeira o K é 0, né? Se o K for 0, fica 40. 40. E o valor outro lá máximo é 2. Já sei que o Y é 2. Só fazer as contas aqui, Gabi. É isso mesmo. Se o K for 0, fica 40. Noventa, 150, tá vendo? Ó? 150. Isso que é bom a gente ver as contas de novo, com calma. Aí aqui fica 50. Certo? Se o K for 0, que é a primeira volta, não há necessidade, porque é a primeira volta. Se o K for 0, o ângulo é 50. Mas aí, como está em radianos, 50, 180 por 18 dá 10, 5. Então fica 5π sobre 18. Pronto. Então, o ponto Q, ele tem coordenadas 5π, 18 e 2. Pronto. Agora vamos calcular o coeficiente angular. Questãozinha boa, viu? Vamos calcular o coeficiente. Boa nada, tio. Se tivesse uma questão dessa, eu entrava em desespero. Vamos calcular o coeficiente angular. Terminando agora. Vamos lá. O ponto R, eu não lembro mais quanto foi. 4π sobre 9. Sim. 4π sobre 9 e o zero. E o ponto Q, ele é 5π sobre 18. E 2. O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX. Eu tenho que fazer a história lá a tempo. Tenho que fazer. Então fica, ó, 0 menos 2 sobre 4π sobre 9 menos 5π sobre 18. Não vou inventar de calcular MMC, não. Então fica menos 2, vou multiplicar por 2, fica 8π sobre 18 menos 5π sobre 18. Então isso aqui fica menos 2 sobre 3π, 3π sobre 18. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vê se as contas estão certas. Isso aqui vai dar menos 36, está tudo tranquilo. Sobre, olha, errando, 36 sobre 3π. Simplificando, fica por 3, menos 12. Pronto. Ou seja, o coeficiente angular vai ser menos 12 sobre π. Pronto, agora nós terminamos. Somente trigonometria. O pessoal está na prova da Unifor. Geralmente quem assiste a aula é realmente o pessoal que vai fazer as provas, né? Teve a prova da UES, mas eu me comprometi com o pessoal do interior e aí eu não podia deixar de ter essa aula, tá? Obrigado, Gabi. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tio. Então, lá na live do YouTube. Até mais.